África, um continente cheio de vida, uma sinfonia de culturas, uma tapeçaria tecida ao longo de milênios. Cada canto deste vasto continente ressoa com histórias antigas, tradições ricas e uma diversidade que é incomparável. Desde as florestas tropicais do Congo até as vastas planícies do Serengeti, a África é um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam de maneiras fascinantes. Mas até onde essa tapeçaria se estende? A resposta, meus amigos, está enterrada sob as areias do tempo, nos reinos e impérios esquecidos que surgiram e desapareceram muito antes da chegada dos exploradores europeus. Cada grão de areia no deserto do Saara pode contar uma história. Cada ruína antiga é um testemunho silencioso de uma era passada. Por muito tempo, a história da África foi ofuscada por uma narrativa focada em outras partes do mundo. Disseram-nos que a história da África começa com o colonialismo, mas isso simplesmente não é verdade. A verdadeira história da África é muito mais antiga e complexa, cheia de conquistas e avanços que muitas vezes são ignorados. A África tem um passado rico e vibrante, que remonta a milhares de anos, e é hora de o redescobrirmos. Desde as majestosas pirâmides do Egito até as misteriosas ruínas de Grande Zimbábue, cada pedra e artefato nos conta uma história de inovação, resiliência e cultura. As civilizações que exploraremos hoje, prosperando por volta de 1000 anos antes de Cristo, não eram postos avançados isolados. Eram sociedades sofisticadas, interligadas pelo comércio, diplomacia e intercâmbio cultural. As rotas comerciais que atravessavam o continente eram artérias de vida, transportando não apenas mercadorias, mas também ideias e inovações. Desenvolveram tecnologias únicas, construíram monumentos impressionantes e deixaram um legado que continua a moldar a África de hoje. Desde a metalurgia avançada até a arquitetura monumental, essas civilizações estavam na vanguarda do desenvolvimento humano. Nossa jornada nos leva de volta a uma época em que o deserto do Saara era uma savana exuberante, repleta de vida. Imagine um tempo em que elefantes e girafas vagavam livremente, onde hoje só há areia e calor. Este era um mundo vibrante e dinâmico, cheio de possibilidades. Foi uma época de grandes impérios e poderosos reinos, uma época de inovação e descoberta. Os impérios de Gana, Mali e Songhai, por exemplo, eram centros de aprendizado e cultura, onde a ciência, a arte e a filosofia floresciam. Então, vamos embarcar nesta aventura juntos e descobrir os segredos do passado esquecido da África. Cada passo que damos nos aproxima mais das raízes profundas deste continente incrível, revelando uma história que merece ser contada e celebrada. Imaginem, se quiserem, uma caravana de camelos carregados de mercadorias exóticas, suas silhuetas recortadas contra o pôr do sol. Esses camelos, com suas cargas preciosas, são mais do que simples transportadores. Eles são os mensageiros de civilizações, levando consigo histórias, culturas e tradições de terras distantes. Eles estão viajando por antigas rotas comerciais que cruzam o continente africano, conectando terras distantes e povos diversos. Essas rotas não eram apenas caminhos físicos, mas também pontes que uniam diferentes culturas e civilizações, permitindo um fluxo contínuo de conhecimento e inovação. Essas rotas comerciais eram mais do que apenas caminhos para o comércio. Eram artérias de intercâmbio cultural. Mercadores não apenas trocavam bens materiais, mas também compartilhavam histórias, músicas e tradições orais que enriqueciam as culturas por onde passavam. Ao longo dessas rotas, ideias, crenças e tecnologias fluíam tão livremente quanto as próprias mercadorias. A troca de conhecimentos sobre agricultura, metalurgia e medicina transformava sociedades inteiras, promovendo avanços que moldaram o curso da história. Os mercadores africanos trocavam ouro, marfim e escravos por têxteis, especiarias e produtos manufaturados de terras distantes.
Esses intercâmbios não apenas enriqueciam economicamente as regiões, mas também introduziam novos sabores, tecidos e tecnologias que se integravam às culturas locais. Uma das rotas comerciais mais importantes dessa época foi a Rota Transsaariana, que conectava o norte da África aos reinos ao sul do Saara. Esta rota era vital para o comércio de sal, ouro e outros bens preciosos e servia como uma linha de vida para muitas civilizações. Essa rota facilitou a troca de mercadorias, ideias e até religiões. Através dela, não apenas bens materiais eram trocados, mas também filosofias, práticas religiosas e conhecimentos científicos que influenciavam profundamente as sociedades envolvidas. Foi através dessas redes que o Islã acabou se espalhando por grande parte da África Ocidental. Mercadores muçulmanos não apenas levavam mercadorias, mas também construíam mesquitas e escolas, promovendo a educação e a unificação cultural sob a bandeira do Islã. Os antigos egípcios também desempenharam um papel fundamental nessas redes comerciais. Eles eram conhecidos por sua habilidade em negociar e por sua vasta rede de contatos que se estendia por todo o continente. Eles navegaram pelo rio Nilo, negociando com os reinos núbios ao sul. O Nilo servia como uma artéria vital, facilitando o transporte de mercadorias e ideias entre diferentes regiões. Essas interações levaram a uma vibrante troca de práticas culturais, crenças religiosas e motivos artísticos. A influência mútua entre egípcios e núbios resultou em uma rica tapeçaria cultural que ainda pode ser vista nas tradições e artefatos que sobreviveram até os dias de hoje. À medida que mergulhamos mais fundo no passado da África, encontramos uma anomalia fascinante. A história da África é rica e complexa, cheia de mistérios que ainda estamos tentando desvendar. Enquanto outras partes do mundo, como a Europa e a Ásia, estavam em transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, por volta de 1000 anos antes de Cristo, desenvolvendo novas tecnologias e culturas, grande parte da África parecia ignorar completamente a Idade do Bronze. Em vez disso, a África subsaariana seguiu um caminho diferente, um que não envolvia o uso generalizado do bronze. Essa ausência de uma Idade do Bronze generalizada na África subsaariana intriga os historiadores há anos. Eles se perguntam como e por que essa região do mundo seguiu um curso tão distinto. Algumas teorias sugerem que a distribuição geográfica do cobre e do estanho, os ingredientes essenciais do bronze, desempenhou um papel. A escassez desses minerais em algumas regiões pode ter dificultado a produção de bronze. Outros argumentam que as propriedades únicas do ferro, sua abundância na África e o desenvolvimento precoce de técnicas de fundição de ferro o tornaram um material mais prático e disponível para ferramentas e armas. O ferro era mais acessível e, com o tempo, as técnicas de fundição de ferro se tornaram altamente sofisticadas. Quaisquer que sejam as razões, a falta de uma Idade do Bronze na África não significa uma desvantagem tecnológica. Pelo contrário, a rápida adoção e domínio do trabalho com ferro permitiram que as sociedades africanas prosperassem de maneiras únicas. Na verdade, as sociedades africanas foram rápidas em adotar e dominar o trabalho com ferro, o que lhes deu uma vantagem distinta na guerra e na agricultura. A habilidade de criar ferramentas e armas de ferro permitiu que essas sociedades se desenvolvessem e se defendessem eficazmente, moldando a história da África de maneiras profundas e duradouras. Através das areias e intercâmbio cultural com a Arábia. O Mar Vermelho, uma estreita faixa de água que separa a África da Península Arábica, tem servido como uma ponte entre continentes por milênios. Muito antes do advento do Islã, as antigas civilizações em ambos os lados do Mar Vermelho estavam engajadas em um comércio vibrante e intercâmbio cultural. Os antigos egípcios, por exemplo, haviam estabelecido entrepostos comerciais ao longo da costa do Mar Vermelho, trocando mercadorias com os habitantes da Península Arábica. Essas interações levaram à troca de estilos arquitetônicos,
práticas religiosas e até idiomas. A influência da cultura árabe pode ser vista na arte rupestre e nas inscrições encontradas em partes do norte da África. Essas inscrições, escritas em antigas escritas do sul da Arábia, fornecem informações valiosas sobre a vida e as crenças das pessoas que viviam nessas regiões. O Reino de Kush, uma potência no Vale do Nilo. Ao sul do Egito, no que hoje é o Sudão moderno, surgiu um poderoso reino conhecido como Kush. Os Kushitas eram famosos por seu domínio da metalurgia do ferro, sua arquitetura impressionante e sua cultura vibrante. Eles governaram um vasto império que se estendia por centenas de quilômetros ao longo do rio Nilo. O reino de Kush e o Antigo Egito compartilhavam uma relação complexa, marcada por cooperação e conflito. Às vezes, os Kushitas eram governados pelos egípcios, enquanto em outras vezes eles próprios governavam o Egito. O faraó Kushita mais famoso, Taraka, governou o Egito e Kush no século 7 a.C. Os Kushitas desenvolveram uma cultura única, combinando influências egípcias com suas próprias tradições indígenas. Eles construíram pirâmides, templos e palácios impressionantes, e seu domínio da metalurgia do ferro é evidente nas armas, ferramentas e joias que deixaram para trás.